Eu não sei ao certo quando comecei a reparar no seu Arthur. Talvez tenha sido no dia em que ele me ajudou a carregar as sacolas de compras até a porta de casa, ou naquela manhã em que o vi debruçado sobre a cerca que separava nossos quintais, reparando em algo no jardim. Ele parecia perdido em seus pensamentos, mas quando nossos olhos se encontraram, ele sorriu. Não era um sorriso largo, daqueles que arrancam risadas. Era discreto, quase tímido, mas genuíno. Eu morava ao lado da dona Cláudia e do seu Arthur há pouco mais de um ano. Eles eram um casal tranquilo, do tipo que se cumprimenta todos os dias com um aceno de cabeça e um bom dia. Dona Cláudia era uma mulher doce, sempre preocupada com os outros. Já o seu Arthur era mais reservado, mas havia algo nele que me intrigava. Talvez fosse o jeito como ele andava, com uma postura firme, ou a calma em sua voz sempre que falava comigo. O galpão no jardim deles ficava bem visível da janela da minha cozinha. Às vezes eu o via trabalhando lá dentro, mexendo em ferramentas, ajeitando móveis antigos. Ele parecia gostar daquele espaço, como se fosse um refúgio. Eu achava curioso como ele sempre encontrava algo para fazer lá, mesmo nos dias mais quentes. Um dia, enquanto eu estava lavando louça, ouvi uma voz chamando meu nome. Era a Dona Cláudia, do outro lado da cerca. Você se importa de ajudar o Arthur no galpão? Ele está precisando de uma mãozinha, mas não quis incomodar. Eu enxuguei as mãos e fui até lá. Seu Arthur estava ajeitando algumas tábuas no chão. Quando me viu, ele levantou o olhar e me deu aquele sorriso discreto. Ah, obrigado por vir, disse ele enquanto passava a mão na testa para enxugar o suor. É só uma coisa rápida. E foi assim que entrei no galpão pela primeira vez. O galpão era pequeno e organizado de uma maneira que revelava muito sobre o seu Arthur. Cada ferramenta tinha seu lugar, pendurada cuidadosamente na parede ou guardada em uma prateleira. O ar estava impregnado de um leve cheiro de madeira cortada e óleo. A luz do sol entrava pelas frestas das janelas de vidro fosco, criando um ambiente quase acolhedor, apesar do propósito utilitário do espaço. Eu o ajudei a segurar uma prateleira enquanto ele a fixava na parede. Ele parecia saber exatamente o que estava fazendo, cada movimento calculado e eficiente. Apesar da idade, seu Arthur tinha uma força surpreendente. Senti isso quando nossas mãos quase se tocaram ao equilibrar a peça de madeira. Meu coração acelerou um pouco, mas ele não pareceu notar. Obrigado, disse ele depois que terminamos, recuando um passo e inspecionando o trabalho. Ficou melhor do que eu esperava. Eu sorri, ainda sentindo o peso daquela proximidade. Não foi nada. Sempre que precisar, é só chamar. Ele limpou as mãos em um pano velho e me olhou por um momento. Não foi um olhar invasivo, mas havia algo nele que me fez sentir exposto, como se ele pudesse ver algo que eu não queria admitir nem para mim mesmo. Você é gentil, disse ele de repente. Nem todo mundo se dispõe a ajudar os outros assim. Eu ri, tentando aliviar a tensão que, inexplicavelmente, parecia estar crescendo no ar. Não exagere, é só uma prateleira. Ele assentiu, mas continuou me olhando, como se estivesse ponderando algo. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Dona Cláudia chamou da varanda. Arthur, você quer um café? Ele virou-se rapidamente, como se tivesse sido pego fazendo algo errado. Sim, já vamos. Eu aproveitei a deixa para sair do galpão, sentindo que o ar lá dentro tinha ficado de repente muito quente. Nos dias seguintes, percebi que minha rotina havia mudado. Toda vez que eu via o seu Arthur no quintal, minha atenção parecia ser involuntariamente atraída para ele. Às vezes, ele estava regando as plantas,
Outras vezes, apenas sentado no banco perto do galpão, lendo um jornal antigo. Comecei a reparar em detalhes que antes passavam despercebidos. O jeito como ele inclinava a cabeça ao pensar, a forma como suas mãos pareciam fortes, mas delicadas, enquanto lidava com ferramentas. Houve um dia em que ele me surpreendeu observando-o da janela da cozinha. Quando percebi que ele tinha levantado o olhar e encontrado o meu, fiquei imóvel, como uma criança pega fazendo algo errado. Mas ele apenas sorriu, aquele sorriso tímido e caloroso que parecia desarmar qualquer desconforto. Depois disso, ele começou a puxar mais conversa. Não eram assuntos profundos, mas havia uma naturalidade que antes não existia. Ele mencionava o tempo, perguntava sobre meu trabalho, comentava sobre alguma coisa que tinha lido. Eu respondia com o mesmo entusiasmo casual, mas por dentro sentia uma tensão crescente, como se algo estivesse mudando lentamente entre nós. Foi numa dessas conversas, durante uma tarde ensolarada, que ele me chamou para ir ao galpão de novo. Tem um móvel aqui que estou reformando. Acho que você vai gostar de ver. Fui até lá sem hesitar, mas consciente de que meu coração estava batendo um pouco mais rápido do que o normal. Ele estava trabalhando em uma velha mesa de madeira, lixando-a com cuidado. O som do atrito entre a lixa e a madeira enchia o espaço, criando um ritmo que parecia quase hipnotizante. Linda, não é? Disse ele, sem olhar para mim. Eu concordei, mas não sabia se estava falando da mesa ou dele. Dessa vez, não havia qualquer interrupção. Dona Cláudia não chamou da varanda. O silêncio era preenchido apenas pelo som da lixa e pelo som de nossas respirações. Quando ele finalmente parou para me mostrar o que tinha feito, estávamos muito próximos. Sua mão roçou na minha ao apontar um detalhe na madeira, e ambos ficamos imóveis por um segundo, que pareceu muito mais longo do que deveria. Ele recuou, limpando a garganta. Desculpe. Eu balancei a cabeça, mas não disse nada. Não sabia o que dizer. Naquele momento, percebi que estávamos numa linha tênue. Algo havia mudado, mesmo que nenhum de nós tivesse coragem de admitir em voz alta. Quando saí do galpão, me virei para ele. Ele estava parado na porta, me observando partir com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Era como se ele quisesse dizer algo, mas não conseguisse encontrar as palavras. Eu sabia que também não conseguiria dizer nada. Depois daquele dia, o galpão no jardim se tornou mais do que um espaço de trabalho. Parecia carregar um peso que ambos evitávamos mencionar. Eu via seu Arthur menos do que antes, mas isso apenas fazia cada encontro parecer mais intenso, como se houvesse algo prestes a transbordar entre nós. Houve uma manhã em que decidi cuidar do meu próprio quintal. Eu estava podando algumas plantas quando ouvi passos no lado de lá da cerca. Olhei por cima do ombro e o vi parado ali, com um regador nas mãos. Ele me observava com uma expressão calma, mas seus olhos diziam outra coisa. Parece que você está se saindo bem com o jardim, ele comentou, casual. Eu sorri, tentando parecer natural. Tento fazer o melhor que posso. Ele colocou o regador no chão e apoiou os braços na cerca, como se não tivesse pressa de ir embora. Você deveria vir mais vezes ao galpão. A última vez foi produtiva. Seu tom era casual, mas havia algo na maneira como ele disse, produtiva, que fez meu coração acelerar. Talvez, respondi, tentando parecer indiferente. Mas no fundo, eu sabia que estava esperando uma desculpa para ir até lá novamente. Não demorou muito para que essa oportunidade surgisse. Naquela tarde, ouvi a voz dele me chamando do outro lado da cerca. Ei, preciso de ajuda com uma coisa. Se não estiver ocupado,
Eu sabia que deveria inventar uma desculpa, mas antes que pudesse pensar em algo, já estava atravessando o quintal. Ele me esperava na porta do galpão, segurando um pedaço de madeira com um sorriso discreto. Nada muito complicado, disse ele enquanto me conduzia para dentro. Dessa vez, o galpão parecia diferente. Não era apenas o espaço físico, mas a atmosfera. O cheiro de madeira cortada ainda estava lá, mas havia algo mais no ar, algo que fazia minha pele formigar. Ele começou a explicar o que precisava, mas eu mal conseguia prestar atenção. Minha mente estava ocupada demais registrando cada movimento dele, o jeito como suas mãos seguravam as ferramentas, a maneira como ele franzia a testa ao se concentrar. Em algum momento, percebi que ele tinha parado de falar e estava olhando para mim. « Você está bem? » Ele perguntou com uma voz baixa que parecia carregar mais do que preocupação. Eu assenti rapidamente. « Sim, claro. Só estou distraído. Ele deu um passo mais perto, ainda segurando o pedaço de madeira. Estávamos tão próximos que eu podia sentir o calor que emanava dele. Você parece diferente hoje. Minha respiração ficou presa na garganta. Diferente como? Ele hesitou, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Não sei, mas... pensativo, Eu não sabia como responder, então apenas fiquei parado, ali, esperando que ele dissesse algo mais. Mas, em vez disso, ele apenas continuou me olhando, e naquele olhar havia algo que me desarmou completamente. De repente, ele recuou, como se tivesse se dado conta de algo. Voltou a trabalhar na madeira, mas seus movimentos estavam menos precisos, quase como se estivesse tentando esconder a agitação. O silêncio entre nós era palpável, mas não desconfortável. Pelo contrário, era carregado de uma tensão que fazia meu coração martelar no peito. Eu me aproximei para segurar uma das peças que ele estava tentando encaixar e nossos dedos se tocaram. Foi um gesto breve, quase insignificante, mas o suficiente para me fazer prender a respiração. Ele olhou para mim novamente e dessa vez havia algo diferente em seus olhos. Algo que não era apenas curiosidade ou gentileza. Era um desejo contido, um que parecia estar lutando para emergir. Acho que isso deve funcionar agora, ele disse com a voz um pouco rouca. Eu assenti, incapaz de confiar na minha própria voz para responder. Quando terminamos, ele me acompanhou até a porta do galpão. O sol já estava começando a se pôr, tingindo o céu de tons laranja e rosa. Ficamos parados ali por um momento, sem dizer nada, apenas olhando um para o outro. Finalmente, ele quebrou o silêncio. Obrigado por sempre estar por perto. Havia algo na maneira como ele disse isso que fez meu estômago revirar. Não parecia apenas um agradecimento casual. Não é nada demais, murmurei, tentando ignorar o calor que subia pelo meu rosto. Ele deu um pequeno sorriso, mas não se mexeu. Ficamos ali, na soleira do galpão, enquanto a luz do dia desaparecia lentamente. Por um momento, pareceu que o tempo tinha parado, como se estivéssemos presos naquele instante, incapazes de avançar ou recuar. E então, sem aviso, ele levantou a mão e tocou meu braço. Foi um gesto leve, quase hesitante, mas cheio de significado. Você sabe que pode contar comigo, não sabe? Eu assenti, sentindo meu coração bater ainda mais rápido. Sei. Houve uma pausa longa demais, e quando ele finalmente soltou meu braço, senti um misto de alívio e decepção. Quando voltei para casa naquela noite, minha mente estava a mil. Havia tantas coisas que eu queria dizer, tantas perguntas que queria fazer, mas nenhuma delas parecia suficiente para explicar o que estava acontecendo entre nós. Aquela noite parecia durar uma eternidade.
Tentei me concentrar em outras coisas, ler, assistir a algo, até cozinhar. Mas minha mente sempre voltava ao toque breve e ao olhar do seu Arthur. O galpão não era apenas um espaço físico. Agora parecia um portal para algo que eu não compreendia completamente, mas que me atraía de forma irresistível. No dia seguinte, enquanto eu regava as plantas no quintal, ouvi novamente o som de passos do outro lado da cerca. Não precisei olhar para saber quem era. O peso daquele silêncio conhecido era inconfundível. — Está ocupado, ah? Perguntou ele, como quem testava o terreno. Eu me virei lentamente, tentando esconder o turbilhão de emoções que fervilhavam dentro de mim. Ele estava parado ali, com as mãos nos bolsos e um sorriso quase imperceptível nos lábios. — Não. Alguma coisa no galpão? Perguntei, minha voz mais firme do que eu esperava. Ele assentiu, mas seus olhos estavam fixos em mim, como se estivesse esperando por algo mais. Só queria uma segunda opinião sobre um projeto. Se você não se importar? Meu coração disparou. Não era o pedido em si, mas a forma como ele o fez, com uma casualidade que parecia forçada demais. Claro, estou indo. Quando cheguei ao galpão, ele já estava lá dentro, organizando algumas ferramentas. O cheiro familiar de madeira e óleo tomou conta de mim novamente, mas dessa vez parecia mais intenso. O espaço parecia menor, mais apertado, como se as paredes tivessem se aproximado. — O que precisa de ajuda? Perguntei, me esforçando para parecer natural. Ele pegou uma peça de madeira e a colocou na mesa de trabalho. — Quero saber sua opinião sobre o acabamento. Acha que está bom assim ou devo lixar mais? A pergunta parecia simples, mas a forma como ele a fez, com um tom mais baixo e olhos que não deixavam os meus, transformava aquilo em algo mais. Me aproximei da mesa, observando a peça de madeira. Mas antes que pudesse responder, senti sua presença ao meu lado. Ele estava tão próximo que pude sentir o calor do corpo dele e o leve aroma amadeirado de seu perfume. — Acho que está... Comecei, mas minha voz falhou. Ele não disse nada. Apenas ficou ali, tão perto que nossos braços quase se tocavam. Eu sentia cada segundo se esticar, a tensão no ar quase palpável. Finalmente, ele quebrou o silêncio. — Desculpe se estou sendo invasivo. Virei para ele, confuso, acha. — Invasivo? Ele balançou a cabeça, um sorriso nervoso se formando em seus lábios. — Às vezes sinto que posso estar passando dos limites. Minhas mãos tremiam ligeiramente, mas eu fiz o possível para disfarçar. — Não está. A resposta saiu mais rápida do que eu pretendia, e ele pareceu surpreso. Por um momento pensei que ele fosse recuar novamente, mas, em vez disso, deu um passo mais perto. — Você tem sido muito gentil comigo, mais do que eu esperava. Eu ri nervosamente, tentando aliviar a tensão, mas isso só parecia intensificá-la. — Não é nada demais. Ele inclinou a cabeça, seus olhos se estreitando ligeiramente. — É mais do que nada. E então aconteceu. Ele levantou a mão e tocou meu rosto, tão suavemente que parecia quase um sussurro. Minha respiração ficou presa na garganta e eu senti meu coração martelar contra o peito. — Você pode me dizer para parar, ele disse, a voz baixa, quase um murmúrio. Eu deveria ter dito qualquer coisa, mas não consegui. Apenas fiquei ali, parado, incapaz de me mover ou falar. Seus dedos deslizaram pela lateral do meu rosto, parando no meu queixo. Ele hesitou, como se estivesse esperando por um sinal, mas, quando nenhum veio, ele se aproximou ainda mais. — Isso não é certo, ele sussurrou, mas suas palavras contradiziam suas ações. — Eu sei. Minha voz saiu quase inaudível, mas nenhum de nós se afastou.
Ele estava tão próximo agora que eu podia sentir sua respiração contra minha pele. E quando seus lábios finalmente tocaram os meus, foi como se o tempo parasse. O beijo foi hesitante no início, como se ambos estivéssemos testando os limites, mas rapidamente se aprofundou, carregado de uma intensidade que parecia estar reprimida por tempo demais. Suas mãos seguraram meu rosto com firmeza, enquanto as minhas encontraram o caminho até seus ombros, sentindo a força sob o tecido da camisa. Quando finalmente nos afastamos, estávamos ofegantes. Ele olhou para mim, os olhos cheios de uma mistura de desejo e arrependimento. Não deveria ter feito isso. Eu balancei a cabeça. Mas fez. Houve um momento de silêncio em que apenas nos olhamos, como se estivéssemos tentando entender o que acabara de acontecer. Ele passou a mão pelos cabelos, claramente dividido. Não posso te pedir para continuar com isso. Minha resposta veio antes que eu pudesse pensar. Eu quero. Ele me olhou como se não acreditasse, mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, eu me aproximei e o beijei novamente. Dessa vez, não havia hesitação. O galpão parecia desaparecer ao nosso redor. Suas mãos desceram pelas minhas costas, puxando-me mais para perto, enquanto meus dedos se agarravam à barra de sua camisa. A tensão que havia nos consumido por tanto tempo finalmente explodiu, e naquele momento nada mais importava. Os minutos seguintes foram um borrão de toques, beijos e suspiros abafados. Cada barreira que havíamos mantido entre nós foi derrubada, e eu me perdi completamente na intensidade daquele momento. Quando finalmente nos afastamos, estávamos deitados no chão do galpão, o sol entrando pelas frestas das janelas e iluminando nossos rostos. Ele olhou para mim, um sorriso cansado, mas genuíno, nos lábios. Isso muda tudo. Eu assenti, sabendo que ele estava certo. O silêncio que se seguiu foi mais alto do que qualquer palavra que poderíamos ter dito. Nós dois permanecemos no chão do galpão, lado a lado, nossas respirações lentamente voltando ao normal. O ar parecia mais denso, carregado de tudo o que havia acontecido e do que isso significava para nós. Eu me sentei, abraçando os joelhos, enquanto seu Arthur permanecia deitado, os olhos fixos no teto de madeira. Ele parecia perdido em pensamentos, mas sua mão encontrou a minha no chão entre nós, um gesto silencioso que me fez olhar para ele. O que fizemos? Ele começou, mas a frase ficou suspensa no ar. Foi o que ambos queríamos. Eu completei, sem desviar o olhar. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos desalinhados. Não torna as coisas menos complicadas. Eu sabia que ele estava certo. Dona Cláudia era uma mulher doce, gentil, e pensar nela agora fazia meu peito se apertar. Mas a proximidade que havia crescido entre mim e seu Arthur tinha ultrapassado qualquer linha que pudesse ser racionalizada. E agora? Perguntei, minha voz soando mais frágil do que eu gostaria. Ele se sentou ao meu lado, os joelhos dobrados, os cotovelos apoiados neles. Ele olhou para fora, para o jardim iluminado pelo sol da tarde, antes de responder. Não sei. Ficamos ali por um tempo, ouvindo os sons do quintal. O vento entre as árvores, o canto distante de um pássaro. Eu podia sentir o peso do momento nos ombros dele, e parte de mim queria aliviar isso, dizer que tudo ficaria bem. Mas não havia garantia de que ficaria. Isso não deveria ter acontecido, ele disse, finalmente, sua voz baixa, quase um sussurro. Senti meu coração se apertar, mas não respondi. Ele continuou. Não porque não quis, mas porque eu não posso machucar Cláudia. Ela não merece isso. Eu assenti lentamente, reconhecendo a verdade em suas palavras. Eu sei. Ele virou-se para mim
e seus olhos estavam cheios de um misto de culpa e tristeza. Você merece mais do que isso também. Não me arrependo, eu disse, minha voz firme desta vez. Não posso me arrepender de algo que parecia tão certo. Ele fechou os olhos por um momento, como se estivesse absorvendo minhas palavras. Quando os abriu novamente, havia uma decisão ali, algo que ele parecia estar lutando para aceitar. Precisamos parar. Essas palavras pairaram no ar entre nós, cortantes e finais. Talvez seja o melhor, eu respondi, embora cada parte de mim quisesse gritar o contrário. Ele se levantou e me ofereceu a mão. Eu a aceitei, sentindo o calor familiar de seu toque pela última vez enquanto ele me ajudava a ficar de pé. Obrigado por tudo, ele disse, sua voz carregada de emoção. Eu sabia que ele não estava falando apenas do momento no galpão, mas de tudo, os olhares, as conversas, a conexão que havíamos compartilhado. Eu forcei um sorriso, tentando ignorar o nó na garganta. Eu também agradeço. Ele me acompanhou até a porta do galpão, mas, desta vez, não houve hesitação em seus passos. Quando saí, não me virei para olhar para trás. Eu sabia que, se o fizesse, poderia perder a pouca força que ainda me restava. Nos dias que se seguiram, voltei à minha rotina, mas tudo parecia diferente. Cada vez que passava pelo quintal, evitava olhar para o galpão, embora soubesse que ele estava lá dentro. Por vezes, sentia seu olhar em mim, mas nenhum de nós fez qualquer movimento para quebrar o silêncio que agora nos separava. Uma tarde, enquanto eu regava as plantas, ouvi o som da cerca se abrir. Olhei e vi Dona Cláudia, segurando uma cesta de frutas. Pensei que você pudesse gostar dessas, ela disse, com um sorriso caloroso. Eu sorri de volta, aceitando a cesta com gratidão. Obrigado. São lindas. Ela ficou ali por um momento, observando o galpão ao fundo. Arthur tem passado tanto tempo lá ultimamente. Acho que aquele galpão é o lugar favorito dele no mundo. Eu forcei um sorriso, sentindo o peso de suas palavras. Ele é realmente dedicado. Ela assentiu, com um olhar suave. E você? Tem se mantido ocupado, ah? Sim, bastante. Ela sorriu novamente antes de se despedir, deixando-me sozinho com meus pensamentos. Naquela noite, enquanto observava o galpão pela janela da cozinha, percebi uma luz fraca vinda de dentro. Por um momento, pensei em atravessar o quintal, mas me contive. Sabia que era melhor assim. Embora o que compartilhamos tenha sido breve, o impacto foi profundo. Havia algo entre nós que não poderia ser apagado, mas também algo que nunca poderia se tornar mais do que já tinha sido. Eu sabia que jamais esqueceria aquele momento no galpão, a intensidade, o desejo, a conexão. Mas também sabia que algumas linhas, uma vez cruzadas, deixam cicatrizes que carregamos para sempre. E talvez, apenas talvez, isso fosse suficiente.